Bom, o que é um texto? Um texto é tudo que pode ser lido. Eu não tenho um texto somente verbal, eu tenho um texto não verbal. No processo de texto não verbal, eu preciso transformar a imagem em linguagem, em processo verbal, tá? Por exemplo, todo mundo sabe o que é isto aqui. Pressupõe-se. Todo mundo sabe o que é isso aqui. Não sabe? Ok. Mas todo mundo respeita? Não. Mas todo mundo sabe, todo mundo consegue perceber que a identificação que aí está é não dobrar para a direita. Nós temos um pacto social para compreendermos esse signo. O que é signo, Rose? Signo é um elemento que pode ser lido. Ele tem o que nós chamamos de significante e significado. Se ele só apresenta significante, ele não comunica. Uma pessoa, por exemplo, que não tem noção do que seja isto, possivelmente vai virar à direita, com mais frequência do que aqueles que desobedecem à ordem. Significante, ele só tem significado quando você faz um pacto social. Eu, por exemplo, não sei alemão. Se uma pessoa passa a falar em alemão para mim, eu vou encontrar somente uma representação de significante, mesmo sendo sonoro, é significante, tá? Mas eu não vou dar àqueles elementos uma referência de significado. Os textos não verbais, eles necessitam desse pacto prévio. Pensem aí o que seria da vida o que é da vida de uma criança de 4 ou 5 anos, quando os adultos começam a conversar, utilizando pactos sociais um pouco mais amadurecidos. Por exemplo, a garota que diz, o gato me deu bola. A criança vai ver o quê? Um gato dando bola. Se eu não sei o que é, que esse gato é um menino e que essa bola é atenção, eu não vou conseguir identificar o processo. Assim vai acontecer com os textos não verbais. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. É para se esforçar, tá, gente? Para entender o que é que tem aqui. O que é isso? A foice e o martelo. Se eu digo que a foice e o martelo... Eu tenho aqui uma foice e um martelo. Se eu indico que uma foice e um martelo definiram uma geração, eu estou falando de quê? Uma geração. Esse símbolo aqui é o símbolo da União Soviética, portanto, um símbolo para o socialismo. Só que se você não sabe disso, vai conseguir fazer a leitura? Não. Para entender um texto, eu preciso de leituras prévias. Por isso que é importante para o processo de produção e o processo de interpretação de texto, ter noção do texto, ter noção do assunto, ter leituras de mundo. Ou eu não vou conseguir perceber isso direitinho. Tem durante um tempo, em frente ao aeroporto do Rio de Janeiro, havia um outdoor. Ela tá de costas, tá? E entende rápido. E a frase bem-vindo. E aí? Gente, nós temos aqui muito mais do que uma saudação. Nós temos a definição de um país. Nós temos a conservação de um estereótipo. Eu tenho texto explícito e texto implícito. Nós temos que aprender a fazer a leitura desses implícitos. O que é que nós temos aqui? O implícito que está sendo apresentado. O Brasil é um país de bunda, de carnaval. Aqui você vai encontrar mulheres bonitas, mulheres gostosas. É um estímulo um pouquinho mais aprofundado, é um estímulo ao prazer sexual que aqui você irá encontrar. E durante anos foi essa a propaganda, e em alguns momentos ainda é a propaganda do Brasil.
Eu tenho aqui todo o texto. Para ser compreendido, é necessário que vocês identifiquem que ele tem o que nós chamamos de assunto. E o que é o assunto do texto? É um elemento... Pois é, em interpretação de texto você tem muito de produção de texto. Por isso que eu estimulava o pessoal, na época que eu dava aula de redação para vocês, Denise, eu estimulava o pessoal a participar também da aula de análise de provas, porque durante a aula de análise de provas você compreende o que é um texto, o que precisa ser visto em um texto, tá? Logo, essas indicações que eu vou dar aqui são indicações também pertinentes à produção. Todo texto, ele tem um assunto. Por exemplo, eu fico mesmo estimulando a conversa durante a interpretação de texto para vocês compreenderem a formação de um produto textual. Enquanto nós estávamos conversando sobre a questão do Odó, a questão da Lagoa do Abaeté, qual é a palavra que estava presente durante todo o nosso processo? Implícita ou explícita? Foi a palavra turismo. Nós não estávamos falando somente da Bahia, não estávamos falando somente do Rio, nós não estávamos falando somente da Lagoa do Abaeté. Nós estávamos tratando do turismo. Então, o assunto, ele é uma palavra que vai definir o eixo temático. E ele precisa estar apresentado em seu texto, caso você seja o produtor, durante todo o texto. Caso você seja leitor para interpretação, é necessário que você veja qual é a palavra que implicitamente ou explicitamente está lá. E ela vai estar lá do primeiro parágrafo ao último parágrafo. Algumas pessoas, quando... Eu gosto desse tema aqui, porque as pessoas sempre erram essa proposta temática. A legalização do aborto no Brasil. Você recebe esta proposta temática e, com a solicitação, escreva sobre. Aí, o que as pessoas fazem? Selecionam aborto, porque aborto é o assunto. A palavra aborto vai estar lá do início ao final. E se você não puser, você está fora da proposta temática. Rose, eu aprendi que eu não posso repetir palavras. Em qualquer texto sobre educação, você vê a palavra educação inúmeras vezes. Em qualquer texto sobre economia, você vê a palavra economia inúmeras vezes. Imagina um texto sobre fome, em que o autor queira retirar a palavra fome. Tem um sinônimo para fome? Inanição. Falta de alimento. Carência alimentar, algum desses aqui vai substituir também a palavra fome? Não. Então, a palavra fome vai aparecer do início ao final. É lógico, a repetição cansa. Então, você vai ter que tomar cuidado, mas pelo menos uma vez em cada parágrafo ela vai ter que estar apresentada. Gente, o que eles solicitaram na nossa época foi não repita palavras que não estão no eixo temático. Mas a palavra que está no eixo temático ajuda a estabelecermos, olha... Coesão textual. Hã? Exatamente. Olha, a Caixa Econômica passou uma questão muito interessante sobre o que fazermos com lixo econômico, lixo eletrônico, mais ou menos essa a construção. E aí as pessoas escreveram sobre o que fazermos com lixo. É o mesmo tema? Não. Eu posso tratar do macro, o que fazermos com lixo, mas eu tenho que pontuar a referência ao lixo eletrônico, porque essa é a proposta. Então, nós temos aqui o processo de coesão, que nada mais é do que ligação. Eu tenho que estabelecer uma ligação, e a repetição estabelece ligação. Mas a repetição aqui, olha, do assunto. Nós encontramos o que nós definimos como tema. E todo e qualquer texto tem assunto e tem tema. Qualquer um, tá? Vocês vão encontrar isso em qualquer texto. Poesia, texto verbal, texto não verbal, qualquer tipo de texto tem assunto e tema. O tema é o afunilamento. Porque se eu peço para que vocês escrevam sobre o aborto, Denise, ela vai indicar para mim, talvez, um texto sobre o aborto ser ruim. Sobre o fato de como a igreja se posiciona contrária ao aborto. Denise vai escrever, talvez, um texto sobre como países desenvolvidos encaram o aborto. É o mesmo texto? É somente o mesmo
Assunto. Olha, esses textos se aproximam no assunto, mas se distanciam na temática. Ou esses textos se aproximam no assunto, na temática, porque às vezes o concurso chama assunto de tema, o que é um pecado, tá? Mas às vezes eles chamam assunto e tema. Aí, para identificar tema, você tem que perceber quais são as outras palavras que são importantes, mas não são tão importantes quanto o assunto. Legalização, a unidade menor, exatamente. Eu tenho a unidade maior e a unidade... Vamos pensar em unidade central e unidade periférica? Porque a legalização no Brasil é também uma unidade importante. Aí, se a gente chamar de menor, nós podemos tender a fugirmos da proposta. Mas eu tenho uma unidade central e uma unidade periférica. Eu tenho que abarcar esses dois elementos. No texto, quando você vai ler o texto para fazer a interpretação, você tem que identificar esses elementos para compreender o que é que o texto passa. Eu tenho, portanto, legalização, aborto e Brasil. Essa é a proposta temática. O tema é o afunilamento. É uma espécie de o quê sobre o assunto. Quando vocês são submetidos à produção de texto, se alguém pedir para que você escreva um texto sobre o aborto, possivelmente você vai perguntar o que sobre o aborto. Esse o que sobre o aborto é justamente... Belezinha? Posso ir, não é? Nem todo texto tem o que chamamos de argumento. Por quê? Porque o argumento é o que você utiliza para comprovar uma opinião. Então, para um texto ter argumento, é necessário que ele tenha opinião. Rose, como é que eu vou perceber isso? Qual é a opinião de vocês sobre a legalização do aborto no Brasil? Mas deveríamos legalizar ou não deveríamos legalizar? O posicionamento de Denise não deveríamos legalizar. O posicionamento de Drauzio Varela, apesar de ele ser contrário ao aborto, é legalizar. Porque para ele o aborto é uma questão de saúde pública. Ele tem aí um posicionamento. Mas para ele tentar convencer Denise sobre este posicionamento, ele precisa ilustrar, não precisa? Ele precisa indicar para Denise, por exemplo, que mais de 50% dos óbitos maternos em São Paulo são decorrentes de abortos mal feitos, abortos clandestinos. Ele precisa indicar que a maioria das mulheres que sofrem pelo aborto clandestino são mulheres de baixa renda, mulheres que não têm a presença do companheiro, mulheres que não têm condições econômicas e nem culturais. Culturais e educacionais, né? Porque a ideia de cultura é meio diversa. Então, a referência é educacional. Logo, mulheres que estão numa classe mais abastada, elas não estão sofrendo pelo aborto clandestino. Vejam só. No posicionamento de Drauzio Varela, ele tem um assunto, ele tem um tema, ele tem uma opinião e ele ilustra essa opinião. Se ele não manifestasse opinião, ele teria apenas um texto com exposição. Ele teria um texto expositivo. Exposição e argumento são ilustrações sobre um determinado tema. A diferença é, essa exposição é para solidificar o meu posicionamento? Se for, é porque o texto é um texto argumentativo. Deu para entender direitinho? Exposição, ele só ilustra. Ele apresenta tem um assunto, tem um tema e tem ilustrações relacionadas. Por exemplo, no Brasil, inúmeras crianças passam fome e, por isso, acabam pedindo em vias públicas um recurso para ajudar em casa. Esse texto é um texto argumentativo? Não, ele é expositivo. Se eu apresento, deveríamos, portanto, comunidade e Estado, deveríamos nos articular para que esse quadro seja alterado. Esse texto passa a ser um texto argumentativo, porque tem uma opinião. Agora é bom que a gente identifique que essa exposição científica nem sempre leva a um texto argumentativo. Quem já fez monografia? Como é que é o processo de monografia? Talvez a dissertação seja... Talvez não. A dissertação é mais problemática, porque a dissertação é para doutorado.
Então é monografia. É porque, ó, reparem só. CESP e SESC Gran Rio, de vez em quando, eles cobram o que nós chamamos de tipologia textual. A análise, eu apresento teoria de interpretação. As pessoas acham que não existe teoria de interpretação. E existe. Existem técnicas que você pode perceber. O que é tipologia? A tipologia, ela se confronta aqui com o aspecto de gênero textual. Eu tenho tipologia e gênero textual. Tipologia trata de uma linguagem utilizada, um jeito de escrever. E gênero trata de uma estrutura. Bom, o que nós temos aqui em termos de estrutura? Por exemplo, uma carta tem uma estrutura diferente de um e-mail, não tem? Um e-mail tem uma estrutura diferente de uma receita, não tem? Um conto, ele é diferente de uma crônica. Diga. A poesia, ela tem uma estrutura muito diferente de uma monografia. Repita. Aí você tem letras de música, você tem música, porque a letra da música é diferente de música, não é? Música, você tem a ideia de melodia. Eu tenho estruturas distintas para gêneros distintos. E nós temos inúmeros, infinitos quase, porque a cada necessidade que nós temos social, cada necessidade social, você tem a criação de um gênero, ou a morte de outro gênero. O papiro existe ainda? Não, é um gênero que tinha todo um processo na estética do gênero textual. E aí você tem o telegrama. Telegrama hoje é uma coisa super rara, não é? Você tem, legalmente, o e-mail não conta. Aí vejam só, o gênero nasce a partir da necessidade que a sociedade tem em transmitir uma determinada informação. E vamos perceber que a criação, o surgimento e a morte dos gêneros, eles vão acontecendo a partir da necessidade, tá? Que a sociedade manifesta. Nós temos tipologia que já é algo mais limitado. CESP cobra muito isso, tá, gente? Cobra demais. Nós temos tipologia que já é algo um pouquinho mais limitado. O que é tipologia? Tipologia é uma linguagem utilizada. Você tem uma linguagem narrativa. Vejam, uma crônica, ela pode ter uma linguagem narrativa, não pode? Um conto também pode ter uma linguagem narrativa, mas eles se diferenciam na estrutura. Então, se eu tenho um processo narrativo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque nem todo texto que parece narrativo é predominantemente narrativo. Por exemplo, ontem eu e minha família fomos assistir ao Oficina in Concert, que é um evento organizado pelo Colégio Oficina, que é algo fantástico. É um movimentaço. É show, viu? É show. É um espetáculo mesmo organizado pelos alunos e coordenado pelo colégio. Esse texto que eu acabei de apresentar é um texto predominantemente narrativo? É ou não é? Não é. Não é pelo seguinte, porque para um texto ser predominantemente narrativo, é necessário que você tenha o que nós chamamos de gráfico de narração. Normalmente, a Unicamp, para o vestibular, cobra 3 tipos de tipologias, 3 tipologias textuais. A narrativa, a dissertativa, e aí trabalha com a carta como se fosse tipologia, mas na verdade é gênero. E epistolar, que é a ideia de carta. Os alunos que optam pela narrativa, alguns alunos optam porque acham que fazer a narração é mais fácil. E não é. Porque o que eu apresentei agora é descrição de um fato.
Não é um processo predominantemente narrativo. Para ver um processo predominantemente narrativo, é necessário que você crie um efeito de friozinho na barriga. Sabe quando há um movimento de tensão? Você fica tenso, depois você relaxa porque há um desfecho. Tem que criar um clímax, você tem que apresentar um ponto máximo de tensão naquele processo. Existe um ponto máximo de tensão no que eu apresentei? Não. Existe um conflito sendo exposto? Não. Então, o texto não é predominantemente narrativo, ele é predominantemente expositivo com toques de narração.